os tempos. O medo do fim do mundo persegue os homens desde a antiguidade. A representação deste medo, que antes se dava em mitos e rituais religiosos, atualmente é representada com cada vez mais veracidade pelo cinema. Porém, não são somente os roteiristas e diretores de Hollywood que apostam nas catástrofes naturais para chamar a atenção de seu público. O economista inglês Nicholas Stern acha que o alarmismo é o caminho para conscientizar as pessoas dos riscos que o meio ambiente e a espécie humana estão sofrendo se os homens continuarem se comportando como estão. Foi o que afirmou para mais de 2.000 cientistas num congresso sobre mudança climática em Copenhague. Mas será que o alarmismo é mesmo o caminho? A questão do alarme nesse formato, ela tem uma ideia de que a sensibilização, você tem um alarme maior, a sensibilização também seja maior. Agora, essas questões elas estão relacionadas muito à educação. O alarmismo é uma forma de você educar, uma forma de você, não diria educar, mas uma forma de você sensibilizar a pessoa. Quando ela acha que alguma coisa muito séria vai acontecer, como por exemplo, lógico, o fim do mundo, ela vai ou ela pode pensar em algumas ações. As mudanças em nosso clima são perceptíveis a todos. Há realmente motivos para um alerta apocalíptico? Na verdade, aí a gente tem o primeiro ponto, é que o mundo não vai terminar. Mesmo que a gente tenha mudanças significativas de 1, 2, 3, 4 até 5 graus, não é o mundo que vai terminar. O que pode realmente terminar ou se extinguir é a raça humana. É diferente da questão do mundo terminar. Isso é importante porque, agora pensando na questão da educação, essa preocupação é real. As pessoas estão e devem estar preocupadas com a espécie humana. O mundo vai bem e vai continuar. O homem sempre egocêntrico, né? Acabando o homem vai acabar o mundo. Exatamente, então já parte dessa questão, né? Parece que nós vamos salvar o planeta. Nós temos sim, e isso é importante que a gente tenha uma preocupação com a nossa espécie. Daí entra essa questão da responsabilidade. A pessoa, ou o processo educacional, tem que levar ao cidadão, tem que levar a pessoa a um grau efetivo de responsabilidade. Então eu acho que essa é a principal ideia de você não alarmar, mas informar sobre a real situação, para que então a gente tenha pessoas responsáveis, porque a responsabilidade leva à ação. O alarmismo ele pode gerar uma série de consequências, mas a responsabilidade é que leva à ação, e é dentro da ação que a gente pode realmente modificar várias questões. Quanto tempo levará para que sintamos os efeitos anunciados pelos cientistas? Difícil responder. Eu acho muito difícil ter uma estimativa. Existem vários estudos que mostram variações, como essas variações no clima já ocorreram e geram problemas drásticos. E também existem vários estudos que mostram que, na verdade, nas últimas décadas você já tem alterações. E a gente sabe também que esses ciclos eles podem ocorrer. A natureza tem vários ciclos, então eles podem ocorrer em 24 horas, podem ocorrer em um ano, existem ciclos anuais, existem ciclos que são a cada 10 anos, uma década, e outros que a gente ainda até desconhece nesse fator, nessa escala temporal. Agora, é fato que existem mudanças e é fato que o ser humano acelera essas mudanças. Então, que existe sim e que o ser humano vem acelerando isso é comprovado. Quando ou que ponto vai chegar, existem muitos estudos e o pessoal continua estudando, e o que acontece assim, anualmente existe uma reunião para se avaliar isso. Agora, voltando nessa questão de quanto tempo, eu não conseguiria precisar, mas é preciso sim que é fácil de dizer hoje, com os dados que existem, que o homem tem acelerado os processos. 1 ou 2 graus não fazem diferença alguma. A Terra só vai ficar um pouquinho mais quente, mas parece que não é tão simples assim. Isso gera uma série de problemas no sentido do deslocamento das pessoas que vivem mais próximos, problemas relacionados também à produção, aos alimentos, porque você tem locais que produziam mais alimento, passam a produzir menos. Então, realmente, os problemas são muito sérios. E se chegar a uma mudança de 5 graus
se a nossa geração passar por isso, as consequências são muito sérias, Existem vários impactos que vêm sendo gerados e esses impactos, eles são todos ligados, então uma questão está ligada com a outra questão. Quando a gente fala dos problemas de aquecimento, isso é um problema desde que você aumente muito, porque na verdade a Terra ela existe em função desse aquecimento. Se a gente não tivesse esse modelo, entre aspas, que funciona como uma estufa, o próprio planeta não teria a vida da forma como nós conhecemos. Agora, a hora que se acelera isso, modifica isso drasticamente, você tem consequências. Então, um impacto está relacionado com o outro. O que eu acho que é importante, pensando então qual seria o maior impacto? Ao meu ver, o maior impacto que a gente vive hoje é a falta de responsabilidade. Esse é o maior impacto. É um impacto que está relacionado novamente à questão da educação. Em diferentes setores. Como indivíduo, eu não tendo responsabilidade, então eu consumo eu vou comprar, eu vou consumir de forma irresponsável. Então eu estou contribuindo com todos os problemas que que nós poderíamos agora estar linkando. Depois, como grupo, também um grupo irresponsável, uma sociedade que não é responsável, que não consegue pensar sobre essas questões, não consegue se organizar em função dessas questões, também vai gerar uma série de problemas. E também pensando as empresas, uma empresa que não é responsável, continua gerando os problemas independente desse alarmismo, independente desse processo educacional. E um governo que também não se volta para objetivos corretos, também é irresponsável e não responsável. Então, o que gera tudo isso é o ser humano, a forma de agir, e a gente pode linkar com a questão da responsabilidade, que está ligada com a ação. Se você não é responsável, você não tem ação. Se você não tem ação, você não consegue focar um objetivo que seja adequado, um objetivo que realmente vise melhoria de qualidade de vida. Então nós, como indivíduos, queremos o nosso bem-estar, e não um bem-estar mais amplo. São as posturas que a gente vai encontrar relacionadas à cidadania. Se uma empresa não tem objetivos claros ligados à melhoria de qualidade de vida, ela pode gerar os impactos que forem, porque para ela isso faz sentido. Ela não tem nenhuma preocupação. E um governo também, a gente não tem um governo que vise ou que busque, ou melhor, não tem um governo, não tem um partido organizado, porque são pessoas organizadas que visem, em primeiro plano, a qualidade de vida e não o poder em si. Então, essas são as questões. O que aparece, eu acho, é que quando a gente discute os problemas ambientais, muito pouco se fala dos processos que geram esses problemas. Não só os processos dentro da natureza, mas o homem inserido nesse processo. Muita especulação. O tema gera controvérsias. Há quem diga que esse é mais um ciclo natural do planeta, como já foram as glaciações. A principal questão é que hoje está comprovado, e que existem vários dados, é que realmente existe um processo em que o homem acelera isso. Isso é muito claro. É lógico que a pessoa pode avaliar de outra forma, pode ter outras opiniões, principalmente se ela não foca o objetivo que é o mais importante, que é focar a questão da qualidade de vida. Dependendo do objetivo que ela tiver, o olhar dela percorre um caminho e pode se distanciar muito dos fatos. Isso é outra dificuldade, a gente olhar para os fatos, mas isso já é um fato, independente de uma pessoa acreditar ou não.